Sejam bem-vindos ao nosso canal. A pergunta que o Padre responde. Hoje o nosso tema é confissão. Venham conosco e vamos esclarecer tantas dúvidas sobre a beleza deste sacramento. O sacramento da confissão, ele tem uma beleza impressionante, porque o São João Paulo II, definiu de uma forma muito brilhante. É o encontro das nossas misérias com aquele que é misericordioso. Tem uma riqueza impressionante esse sacramento, e nós somos convidados a descobrir esta riqueza. Veja os vários nomes que a Igreja atribui ao sacramento da penitência. Pode ser chamado sacramento do perdão, da cura, da reconciliação, da volta, da paz, mas sobretudo é o sacramento da misericórdia de Deus. Quem se confessa está experimentando a misericórdia de Deus. E hoje, com o desenvolvimento das ciências, principalmente com o desenvolvimento da psicologia, que tem o seu aspecto positivo, nos levou à perda do sentido do pecado. E também esse sacramento, por conta do desenvolvimento dessas ciências, ele está um pouco em crise, mas nós podemos descobrir o seu valor, a sua riqueza e a sua beleza. Precisamos tomar consciência, acima de tudo, que nós somos pecadores. Precisamos tomar consciência que às vezes nós não usamos bem a nossa liberdade. Deus sempre nos perdoa. Deus sempre vem ao nosso encontro. Esse sacramento, ele tem 3 elementos essenciais. Para se fazer uma boa confissão, é preciso levar em conta todos esses 3 elementos. O primeiro elemento é a contrição. O segundo elemento é a confissão e o terceiro é a satisfação. O que é a contrição? Nós já rezamos no Salmo 50. Um coração contrito e humilde. Assim o salmista pede que o seu coração seja contrito e humilde. Contrição é arrependimento. Quem vai se confessar tem que se arrepender verdadeiramente do seu pecado. E vai acusar o seu pecado. Aí é o segundo elemento, a confissão. E o terceiro elemento é a satisfação. Para deixar muito claro, muito evidente, vou dar um exemplo. Alguém pega um objeto de uma outra pessoa. Ela se arrepende e confessa, mas ela continua com o objeto da pessoa. Está faltando um elemento. Ela tem que reparar o mal, tem que se arrepender, se confessar e reparar o mal. E quem é o ministro deste sacramento? Em primeiro lugar, o ministro do sacramento é o padre. O bispo, ele delega os padres, porque o bispo não pode administrar todos os penitentes, não tem como ele atender todos os penitentes. Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. É esse o ministério que Jesus confia aos apóstolos. E quem são os sucessores dos apóstolos? São os bispos. Por isso, os bispos são os primeiros responsáveis pelo sacramento da penitência. E ele delega os padres. Um padre só pode atender a confissão se tiver a autorização do bispo. Por que confessar com o padre? Por que na igreja o sacramento da confissão ele é feito diretamente com o padre? É por causa da mediação eclesial. Ninguém batiza diretamente com Deus. É necessário a mediação eclesial. Quem perdoa os pecados na Igreja Católica não é o padre. Quem perdoa é sempre Jesus.
O Padre age na pessoa de Jesus. Nós devemos ter bem claro que Jesus é o sacramento do Pai e a Igreja ela é o sacramento de Jesus. E Jesus, ele sendo filho de Deus, ele tem o poder de perdoar os pecados, porque ele é filho de Deus. E ele deu este poder aos apóstolos. Nós podemos ir lá no Evangelho de João, no capítulo 20, quando Jesus sopra sobre eles e envia o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Daqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Vamos deixar bem claro, não é o Padre que perdoa. Quem perdoa é o próprio Jesus. É preciso a mediação eclesial. O Padre, ele representa a Igreja, representa o Cristo. Ninguém pode batizar diretamente com Deus. Por isso que ninguém pode confessar diretamente com Deus. É preciso a mediação eclesial. E o sacramento da penitência tem essa necessidade da mediação eclesial, como todos os outros sacramentos. As outras religiões não têm os sacramentos como nós temos, eles entendem de uma outra forma a penitência. Para nós é necessário esses três elementos: arrependimento, a confissão, que deve ser feita a um representante da Igreja, e por último, a satisfação. É por isso que deixamos bem claro, bem evidente, que a mediação eclesial ela é fundamental. E tem uma diferença entre o ato penitencial e a confissão. O ato penitencial, que nós fazemos antes de começar a missa, é somente para preparar para a missa, é para criar disposição. Não é confissão, não é a confissão. Para ser confissão é preciso aqueles três elementos que eu já acabei de destacar. Quais são os pecados que são perdoados ali? E alguém pode comungar, se pode ter algum impedimento para comungar? Ali não se perdoa pecados, não é confissão. É uma disposição que vamos criar para participar da missa. Alguém vai participar da missa e sabe que está com um pecado. O que ela tem que fazer? Participar da missa e depois procurar a confissão. Todos os pecados, eles são perdoados. Mas existe o pecado contra o Espírito Santo que não é perdoado. Aí nós podemos ir lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 28 a 30. É o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, é alguém que se fecha em si mesmo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quer dizer, alguém que não quer aceitar mesmo o perdão, que se fecha. Veja a importância que tem o padre na igreja para administrar o sacramento. Ele deve acolher bem, ele deve usar palavras amigáveis. Ele revela o coração misericordioso do Pai. O ministério do padre, por isso a importância que a igreja dá ao ministério do padre, é o mesmo de Cristo. Qual que é o juízo? É sempre marcado pela misericórdia. A igreja ela é instrumento de conversão a Deus e ela coopera como mãe para a conversão do pecador. A igreja ela é instrumento da misericórdia de Deus. Por isso, confessar com o sacerdote é um modo de colocar toda a minha vida nas mãos e no coração de um outro, que ele naquele momento age na pessoa de Cristo, que é o transmissor da graça. Entre tantos significados que tem o sacramento da penitência, o que eu gosto muito, além de ser o sacramento da misericórdia, é o da cura, porque o pecado ele é uma ferida, e o sacramento nos cura, nos dá paz, nos dá tranquilidade. E o padre tem que saber escutar, aconselhar com delicadeza, com atenção. E o Papa Francisco tem insistido muito na importância do sacramento da confissão. Ele já começou na primeira oração do Ângelus, no dia 13 de março de 2013, ele já ressaltou a importância do perdão.
Deus jamais se cansa de nos perdoar, assim diz o Papa. Nós é que às vezes nos cansamos de pedir perdão a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos buscar o verdadeiro sentido do sacramento da penitência, vamos descobrir o seu valor, vamos fazer uma boa confissão, experimentar a misericórdia de Deus. E agora, queridos irmãos e irmãs, encerrando essa nossa pergunta que o Padre responde, vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.